Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é sobre a ditadura militar, período esse que vai se iniciar ali no dia 1º de abril de 1964 e vai até 1985, com então o fim da emenda Dante de Oliveira, com as diretas já, e vai se estabelecer já o governo de Sarney com uma eleição indireta. E aí nós iremos trabalhar ali bem o meio, ali, bem o contexto ali que vai de 1969 a 1974, no governo de Emílio Garrastazu Médici, que era o então da linha, né, chamado linha dura. Já expliquei em outros vídeos, mas eu irei resumir aqui bem rapidamente o que é linha dura e o que é linha da Sorbonne, né? Linha dura são governos mais repressivos que não pensam em devolver a democracia. Já a linha Sorbonne também são governos muito repressivos, mas que tinham mais uma concepção de devolver mais momentânea. E aí, esses conceitos eu explico lá em outros vídeos, tentando entender a construção da ditadura empresarial civil-militar aqui no Brasil. Já foi bem explicado e irei trabalhar esse governo. Eu sou Isaac Torquato, tenho graduação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e gosto sempre de trabalhar esse tema porque é pensar a memória e o contexto da ditadura militar para ele que não seja esquecido e não seja de novo implementado. Pensar o governo, né? Pensar essa introdução, aí agora a gente vai entrar em bases principais, né? É entender que naquele determinado momento, né, o então Arthur da Costa e Silva tinha sofrido um acidente cardiovascular, ele tinha acabado sendo afastado e depois veio a falecer. Durante esse período, até o Médici, né, assumir, né, ter uma eleição, nós tínhamos então que uma junta militar que governava o Brasil. Era uma junta tetrina, né, que nós tínhamos então o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, pensando e articulando, né, se propagando dentro da estrutura política, dentro da ditadura empresarial civil-militar. E aí que vai assumir, né, vai ocorrer uma eleição indireta e quem vai assumir vai ser o Médici. E aí, o que é importante também destacar dentro desse momento? Então é chamado de anos de chumbo, que vai acontecer lá em 1968, né, que a gente vai ter uma ascensão no mundo questionando esses governos ditatoriais. Nós tivemos na França, tivemos em determinado contexto. E aqui dentro do Brasil também teve esse contexto de contestação, o crescimento de luta armada, já que a repressão ela aumentou. E aí eu vou trabalhar isso mais para frente, né? Entender que os anos de chumbo da ditadura militar foi esse momento, né, de uma maior repressão. Não foi o Médici que vai criar o ato institucional número 5, aquele ato que abdicava, né, de habeas corpus, de direitos políticos, de forma mais repressiva, direito à vida, entre outras coisas, né? Mas vai ser ele que vai se utilizar muito do AI-5, né? Quando a gente fala sobre ditadura militar, a gente lembra muito do ato institucional número 5, porque ele foi um momento de maior repressão, não um momento de única repressão, é claro, mas sim um momento de uma maior repressão dentro da ditadura civil empresarial militar. E aí, o que acontece dentro desse contexto, né? É importante destacar também que nós temos uma aliança já dos Estados Unidos junto com o governo brasileiro. E aí o Médici ele até vai para uma reunião lá em Washington, né? Uma reunião secreta que até hoje não foi divulgado, né? Por isso que o nome é secreto, né? Também, né? E aí, né? Dentro dessa reunião, eles precisavam o quê, né? Combater a Revolução Cubana, né? A ideia central era debater a Revolução Cubana, falar sobre aquele momento que estava acontecendo lá em Cuba com o Che Guevara, né? Aquele momento de avanço do socialismo, é o momento ali da Guerra Fria também, pensar em ditadura militar, é entender concepções ideológicas da Guerra Fria também, né? Até porque a ditadura ela vai surgir com esse momento de salvar a economia e salvar o Brasil do comunismo, né? Que esse comunismo que nunca chegou, estou esperando até hoje, e dentro desse momento dessas concepções. Um outro ponto importante é que o Brasil ele vai viver, né, no que nós chamamos de milagre brasileiro, mas iremos falar disso já já.
E aí que dentro desse momento a gente vai subir como ministro da Fazenda, né, o Delfim Neto, que veio a falecer até recentemente. O ano agora é 2025, né, que eu estou gravando esse vídeo. Se eu não me engano, ele veio a falecer em 2024, 23, não passa disso daí, né? Eu estava na faculdade ainda quando ele veio a falecer. E o Delfim Neto, né, que é um dos maiores economistas brasileiros, né, isso é inegável, ele tendo a sua política, né, e a sua economia voltada por então o quê, né? Para o mercado interno, né? Para o mercado externo, quer dizer. E aí, o que veio a ser conhecido, né? Ele vai planejar, né? O que nós chamamos de milagre brasileiro. Ou então, né? O que veio chamar de milagre econômico, o milagre da ditadura militar, que criticava já o PAEG, que era um plano econômico que vem lá dos primeiros governos militares, e pensando em solucionar esses problemas econômicos que estavam acontecendo no Brasil. Lembrando que o Brasil ele já vem de uma crise social e econômica já desde a Primeira República, que vai se acentuar ali no governo de Juscelino Kubitschek, aumentando a dívida pública, e quando a gente entra na ditadura militar, ela se acentua cada vez mais, a inflação ela aumenta. E aí o Delfim Neto, ele vai pensando que, né, de solucionar esses problemas, né? Soluciona em determinado momento, mas depois ela revoga e depois ela aumenta de novo, né? E a gente vai ter outras inflações ali ao decorrer do final da ditadura militar. E aí, o que acontece, né? O milagre econômico, de grosso modo, ele se entendia de resolver problemas de infraestrutura, né? E aí, pensando, né, em grandes monumentos, em grandes construções de megalomaníacas, construções enormes, que iremos citar aqui alguma, a sua intenção era o quê, né? Trazer emprego momentâneo, crescer o PIB, aumentar o seu PIB pegando investimento com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, pegando um empréstimo com o mundo exterior, né, com o mundo internacional, para o quê? Né? Para crescer a economia brasileira. E aí é nesse momento que o Delfim Neto, né, ele faz até uma analogia a um bolo, né? Ele e as suas analogias, né? Dizia que a economia brasileira era um bolo, que ela precisava crescer para depois a gente repartir. Porém, sabemos, né, que um país rico não significa que a sua população ela seja rica. Até porque toda essa riqueza ela ficou concentrada na mão de poucos, né? Isso aí aumentou a desigualdade social. Pensar que o milagre econômico ele não vai trazer uma maior mudança social, e sim acentuar as desigualdades sociais, até porque essa concentração de riqueza está na mão de poucos, né? E aí, mas de todo modo, né, esse milagre econômico ele vai sim gerar emprego, né, esse milagre brasileiro, né, ele vai sim gerar emprego, ele vai sim subir o PIB cerca de 9% para 14% ao ano, em determinados momentos, vai ter um aumento da economia brasileira, uma maior propaganda do governo também, né? E a propaganda até hoje, né? O maior ápice propaganda da ditadura militar é esse momento do aumento do PIB. E aí, como eu trouxe para vocês, né, já teve essa ideia da concentração de riquezas. Pensando agora nas infraestruturas e nesses monumentos, pensado pela ditadura militar, nós tivemos a construção da usina hidrelétrica Angra dos Reis 1, que ela foi um fracasso, ela não gerou maior mobilidade, por isso nós vamos ter até Angra dos Reis 2 em outro determinado contexto. Pensando o Brasil agora na sua indústria, né, nuclear, pensando agora em seus momentos de contexto também da Guerra Fria. Além disso, nós tivemos também, né, a hidrelétrica de Itaipu, né, lá na outra região do Brasil, pensando nessas concepções, né, de grandes indústrias, de investimento dentro do Brasil, né. Além disso, nós tivemos a então chamada Ponte Rio-Niterói, que liga a cidade do Rio à cidade de Niterói. Antes tinha que se fazer a travessia de barco, né? E agora a gente tem uma ponte gigantesca. Muitas pessoas vieram também a falecer nessa construção. Vocês conseguem até achar imagens, né? Até porque é uma ponte no meio do mar. E aí foram essas grandes indústrias. Tivemos também a rodovia Transamazônica, que cortava o norte todo do Brasil. Ela nunca veio a ser construída, só cerca de 30% foi construído até hoje, mas foi pensando, né, essas grandes
obras. E por que o governo militar pensava essas grandes obras, essas obras enormes? Para demonstrar para a população, olha como é que a ditadura é grande, olha como é que o governo ele é forte. Até porque nós tínhamos muito mais estabilidade política, os movimentos das lutas armadas estavam crescendo, a população a todo momento ela estava questionando esse governo, mesmo que de forma silenciosa, né? Mas ela questionava esse governo. E aí nós tivemos esse momento. Além disso, nós tivemos também, né, muitas corrupções. A ditadura ela esconde para debaixo dos tapetes as suas corrupções, mas teve muitas corrupções com essas empreiteiras que produziam essas grandes indústrias, esses grandes monumentos da ditadura militar. E um outro ponto também, né, que nós tiramos muito importante, que esse milagre ele vai ser um surto, né? E o que é um surto? É uma coisa que acontece rápido e depois ela passa. E aí, em 1973, nós tivemos a segunda crise do petróleo. E por que a segunda crise do petróleo, né? A OPEP, né, que é uma organização, ela vai descobrir, né, vai entender, né, que o petróleo não é uma fonte renovável. E o que isso significa, né? O petróleo, ele não dá para você plantar e colher. Então isso vai aumentar, né, a produção de petróleo em 400%. E tendo uma guerra também, né, entre os árabes, né? E aí, não, desculpa que essa guerra é mais pra frente. E aí isso vai aumentar o preço do petróleo, isso vai gerar uma crise política dentro do Brasil. Além disso também, nós tivemos a construção do que é muito triste, né, para a ditadura militar e para a população mais ainda, né, o DOI-CODE. O que foi o DOI-CODE, né? Foi uma estrutura dentro da ditadura militar que perseguia ainda mais a população que iam contra, né, esse governo militar. Ele é o raio-x do que nós chamamos do ato institucional número 5. Viam diversos psicólogos lá dos Estados Unidos, militares, ensinando a polícia militar, ensinando o exército brasileiro a torturar, a matar, a reivindicar, né, informações daquele militante para o quê? Né? Para se destruir a oposição. Lembrando que um governo cada vez mais concentrado, centralizado o seu poder, isso gera uma consequência. E com essa consequência, dentro do contexto do século XX, é a luta armada. Né? Nós vemos a guerrilha do Araguaia, o MR8, entre outros movimentos. E aí que o DOI-CODE, né, temos até filmes sobre isso, né? Que ele vai ser implementado para a gente reprimir cada vez mais esse momento, né? E aí, eu gosto sempre de falar sobre a luta armada, né? E aí que nós tivemos também, né, a guerrilha do Araguaia, tivemos o MR8, né? E aí eu gosto de bastante citar aquele filme Que Isso Companheiro, aonde o movimento, né, ideologicamente falando marxista, ele vai sequestrar o embaixador dos Estados Unidos. E assistam um filme, ele é muito bom para explicar esse momento e esse contexto. E aí que é lançado também, né, um slogan. O governo brasileiro, ele vendo que está perdendo através desse milagre econômico, está vendo que está decaindo o seu governo, ele vai lançar o slogan do Brasil, que é Brasil ame ou deixe, né? Brasil, ou você ama ou você vai embora, e traz um ufanismo brasileiro. O que significa esse ufanismo brasileiro, né? Significa uma ideia de um patriotismo exacerbado, exagerado. Você tem que amar a pátria independente de qualquer tipo, que a sua pátria é maior, a sua pátria ela é mais forte e você deve submeter as outras à sua pátria indevida. E aí que é lançado esse ufanismo, né? Esse patriotismo. É o contexto também da Copa do Mundo de 1970 e a seleção, né? Ela vai ser muito utilizada como propaganda desse governo. Na época nós tínhamos até o presidente não, o técnico, que era o João Saldanha, que ele se intitulava como comunista. Ele foi exonerado do cargo e aí foi implementado um novo técnico. O governo brasileiro usou muito da seleção brasileira, artistas,
para o que se propagar esse Brasil forte, já que a seleção brasileira nada mais, nada menos do que ela representar a população brasileira, então ela foi utilizada como um mecanismo para o que, né? Para fomentar essa ditadura militar. Não só aqui, como na Argentina, em outros países, em outros contextos também, o futebol, né, que é um esporte tão amado aqui no Brasil, ele é utilizado desta forma. E é aí que nós temos, então, o contexto do Emílio Garrastazu Médici, né? O que eu gosto bastante de pontuar quando nós trabalhamos sobre a ditadura militar é entender que as estruturas sociais da ditadura militar, ela se tornam presente até nos dias de hoje. Ela não se deteriorou totalmente. E aí nós temos a Comissão Nacional da Verdade, né, que ali a partir de 2011 para 2012, 2013, eu não lembro essa data exata, mas está entre 2011 e 2013, que está tentando implementar, né, o que ficou guardado durante muito tempo, né? Claro que não pensando em punir, né, até porque o governo ele é bastante conivente com esse momento, mas pensando em restabelecer e trazer a claro as pessoas que foram torturadas, as pessoas que sumiram durante esse processo da ditadura militar, e trazer à tona, né, a história que foi apagada devido também à anistia, devido também ao momento em que os militares promulgaram essa memória de esquecimento, criaram momentos onde é que precisaram para a gente esquecer esse momento. E se hoje em dia a gente não tem uma conexão real com o contexto da ditadura militar, se hoje em dia a gente não consegue, e tem pessoas até que defendam, claro, por determinadas concepções que não é muito legal falar aqui, mas é porque a história da ditadura militar, por determinado momento, ela foi apagada, ela foi esquecida e foi propositalmente. A história nada mais é do que esse eterno momento de esquecimento e de lembrança. O que você esquece, você apaga. E pensar o contexto de Garrastazu Médici, né, é entender que esse momento repressor, esse momento de tortura, esse momento de matança, esse momento de um milagre econômico que se concentrou cada vez mais a riqueza na mão de poucos, que se foi propagado esse milagre, mas a população estava cada vez mais pobre, cada vez mais insatisfeito com este governo, e entender para demais vestibulares também, né, que o contexto da ditadura militar é esse contexto, é esse conceito de economia, esse conceito de tortura, esse conceito de política, esse conceito de leis sendo implementadas através de atos institucionais de forma autoritária e uma suposta democracia, um suposto congresso que tinha voz, mas na prática não tinha voz, até porque toda vez que a oposição ela crescia, ela era submetida a outros momentos. Se a gente for falar de outros governos, né, que criaram determinados cargos, como senador biônico, isso é para ver o crescimento. E entender que a população, ela também, em determinados momentos, ela está insatisfeito com esse momento e vai crescer as lutas armadas. De modo geral, espero que tenham entendido, espero que tenham sintetizado o que foi esse governo de Médici, né? Desde já eu agradeço a sua compreensão e adeus.